Olá, meus irmãos, passando aqui para deixar mais uma reflexão para a sua vida. Eu tenho certeza que essa reflexão ela vai falar ao seu coração também, assim como falou ao meu. Quero fazer essa leitura e gostaria aí que você acompanhasse e prestasse atenção, porque Deus vai falar com você. O título da nossa ilustração hoje é Crise e Oportunidade. Um homem vivia à beira da estrada e vendia cachorro-quente. Ele não tinha rádio e, por deficiência de visão, ele não podia ler jornal. Em compensação, vendia muito cachorro-quente. O cachorro-quente que ele vendia era muito gostoso. Todos comiam e gostavam muito. Sua estratégia de venda era simples. Ele colocou um cartaz à beira do caminho e anunciava a mercadoria e ele ficava gritando quando as pessoas iam passando. Olha o cachorro-quente especial. Não perca. Olha o cachorro-quente especial. Sendo assim, as pessoas paravam e compravam o cachorro-quente. Com isso, ele aumentou muito a sua venda. E foi necessário, então, aumentar o seu negócio. Então, ele aumentou a compra de pão, de salsicha e vendia muito cachorro-quente. E com um lucro excelente, acabou aí montando uma mercearia. Porém, ao telefonar para o filho que morava em uma outra cidade e contar as novidades, o filho lhe disse: Pai, o senhor não tem ouvido o rádio? Não tem lido os jornais? Há uma crise muito séria e a situação internacional é perigosíssima. Diante disso, o pai pensou: meu filho estuda nas melhores universidades, ouve rádio e lê, coisa que eu não posso fazer. Portanto, deve saber o que está dizendo. Assim ele reduziu os pedidos de pão e salsicha, tirou o cartaz à beira da estrada e não ficou mais apregoando o seu famoso e gostoso cachorro-quente. As vendas caíram vertiginosamente e ele telefonou para o filho e disse: Você tinha razão, meu filho. A crise é muito séria. Queridos, quando eu li essa ilustração, eu fiquei imaginando quando Moisés mandou com que os 12 espias também fossem à terra de Canaã, trazer um relatório daquela terra, fazer um panorama por aquela terra e ver essa terra que Deus havia prometido para o seu povo que os daria por herança. A Bíblia vai nos dizer que eles ficaram 40 dias ali, rodeando aquela terra, conhecendo aquela terra, o seu fruto. E quando eles voltaram, regressaram da terra, eles trouxeram ali um relatório. Bem verdade, 2 relatórios. O primeiro relatório era dos 10 espias que disseram que a terra verdadeiramente era boa. Porém, os gigantes daquela terra eram imbatíveis. A tal ponto deles dizerem que se sentia como gafanhoto diante daqueles gigantes e diante das fortalezas que tinha na cidade ou na terra de Canaã. Já o relatório de Josué e Caleb era um pouco diferente. Eles entenderam que havia uma dificuldade, porém, eles tinham fé naquilo que Deus havia dito, ou naquilo que Deus havia falado, e eles criam que Deus iria os colocar naquela terra, que aqueles gigantes não passavam de um torrão diante deles, que eles iam comer, engolir eles facilmente, porque eles criam naquilo que Deus estava falando. Já o povo, ao escutar também, assim como esse pai, o relatório dito por aqueles 10, de imediato tentaram levantar um líder no lugar de Moisés, desejaram apedrejar Josué e Caleb, e então desejaram retroceder, voltar ao Egito. O que nós aprendemos é que tudo depende não simplesmente da nossa visão física, mas dos nossos olhos espirituais, a visão da nossa alma. Paulo ele vai nos dizer em 2 de Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7, que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Paulo está falando ali, descreve o seu sofrimento nesse capítulo. Paulo relata que visivelmente ele não podia tocar em Cristo,
Mas o que motivava ele era esta visão da sua alma que ele tinha do Senhor. Enquanto ele estava presente no corpo fisicamente, ele estava distante de Cristo, distante do Senhor. Mas ele cria nas promessas de Cristo. Ele cria que um dia estaria lá na eternidade. Paulo está falando que nós não vivemos simplesmente pela visão física. Nós precisamos estar com os olhos abertos da nossa alma, do nosso homem interior, porque é assim que nós vivemos. Nós nunca vimos e tocamos em Cristo fisicamente, mas nós cremos que Ele existe e que um dia com Ele estaremos. Só que às vezes nós somos levados por esta ideia de pessoas que são pessimistas, pessoas que vivem por aquilo que a sua visão natural e física conseguem contemplar. Esses caíram no deserto, esses espias, juntamente com as suas famílias e uma maioria do povo. Josué e Caleb conseguiram entrar na terra. Por quê? Porque eles não viveram por vista, eles viveram por fé. Eles não andaram simplesmente guiados por aquilo que os olhos natural conseguia contemplar. Mas eles foram direcionados pela visão do homem espiritual, a visão aberta. Quantas vezes nós deixamos que as nossas vidas seja direcionada por pessoas que são pessoas direcionadas pela sua visão limitada, a sua visão natural. Pessoas que governam a sua vida olhando para a circunstância, olhando para o mundo ao seu redor e se baseiam nisso. Que você que está ouvindo esta ilustração não seja como esse pai, guiado pela vida de pessoas que vivem pelo que vê. Mas que você possa ser como Josué e Caleb, que a sua visão interior possa ser como Moisés, de ver o invisível, de crer no incrível e de acreditar no impossível. Que você não seja guiado por pessimista, mas que você seja guiado pela fé. Não seja vencido pela incredulidade, pelas crises que nos rodeiam. Fique com a palavra de Deus. Porque se Deus prometeu, ainda que estejamos vivendo em um tempo de crise, o que nos governa, o que nos direciona e o que nos faz vencer não é a circunstância em que nós vivemos, mas é a palavra do Deus invisível que falou conosco e nós cremos na palavra dele. Porque o escritor aos Hebreus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas para aquele que crê, tudo é possível. Não deixe que os pessimistas te vençam. Domine a sua vida a ponto de fazer você retroceder, parar, siga. Se Deus está te direcionando, vá em frente, mesmo em meio à crise, ainda que ao seu redor tudo está dizendo não. O mercado diz que é tempo de crise, mas Deus está lhe dando uma direção. Deus está dizendo para você que é tempo de colheita, que é tempo de vitória, que é tempo de conquista. Quando você liga o jornal, a TV, no jornal as notícias são negativas. Você liga o rádio, o que passam ali são apenas notícias negativas. Mas quando você abre a palavra de Deus, aqui o Senhor está falando conosco que é tempo de vitória para a sua vida, é tempo de vencer. Por isso, não seja guiado pela vida e pela visão de pessoas pessimistas. Ande pela fé, ande na orientação da palavra. Creia nela, que o homem interior possa contemplar o mundo espiritual, que é mais real do que o visível, do que o palpável. Que você creia. E assim a Bíblia diz que Abraão, crendo, foi imputado por justiça.
Deus depositou em sua conta porque Ele creu. Não permita que ninguém dirija a sua vida a ponto de você abrir mão dos seus sonhos por causa daquilo que pessoas contemplam, veem e querem trazer para você as más notícias. Que Deus abençoe e que você possa vencer. A crise pode ser um momento de oportunidade